algo se moveu no convés. Não era vento, nem o balanço das ondas. Um chapéu flutuava sozinho, girando devagar, como se estivesse esperando alguém que nunca chegaria. Havia um som que não deveria existir. O motor do MV Crystal ainda ligado, rugindo baixinho como um sussurro do próprio oceano. Mas não havia ninguém a bordo. Ninguém. O MV Crystal não deveria estar ali. Oficialmente, ele havia partido com uma tripulação de 27 homens e mulheres, rumo ao porto de Roterdã. Mas naquela manhã, quando a guarda costeira recebeu o sinal de emergência, algo estava terrivelmente errado. Nenhum humano, nenhum grito, apenas o rugido constante dos motores. O navio parecia vivo e, ao mesmo tempo, completamente morto. As ondas se quebravam contra o casco, lançando respingos que refletiam o céu cinza e pesado. A brisa carregava um cheiro metálico, estranho, quase como ferro queimado. Algo estava escondido, e o mundo parecia ter decidido olhar para outro lado. A versão oficial dizia: tripulação desaparecida, investigação em andamento. Mas isso não explicava a razão pela qual as luzes internas ainda piscavam em sequência, como se alguém, lá dentro, estivesse tentando se comunicar. Os primeiros a chegar foram os guardas costeiros. Ao subir a escada de acesso ao convés, encontraram pequenas pistas que ninguém mencionaria depois. Uma caneca ainda fumegante sobre a mesa da cozinha. Um rádio transmitindo estática, mas de vez em quando, fragmentos de palavras cortavam o ruído. Não está seguro. Vá embora. O que exatamente isso significava? Eles nunca contariam. Pelo menos não oficialmente. O que o mundo não sabia, ou preferia ignorar, é que o MV Crystal não era apenas mais um navio desaparecido. Ele carregava algo que ninguém conseguia explicar. Alguns relatórios mencionam condições meteorológicas normais, ventos suaves, mar calmo. Outros documentos falam em tempestades repentinas, nuvens negras surgindo do nada, engolindo o horizonte. Mas todos concordam em um detalhe: o navio estava andando sozinho, como se guiado por uma força que não pertence a este mundo. E então há o silêncio. Um silêncio que não é apenas ausência de som, mas presença de algo que observa. Ao descer pelos corredores, os guardas relatavam sentir que eram observados. As portas, trancadas ou abertas, pareciam se mover sozinhas. Uma sombra passava, mas não tinha corpo. Um som de passos ecoava do convés, enquanto lá fora o oceano continuava a rugir. Cada cabine que abriam, cada documento que examinavam, só gerava mais perguntas. Um diário de bordo incompleto, datado da véspera do desaparecimento, mencionava sinais estranhos no horizonte. Mas a entrada terminava abruptamente. Não posso escrever mais. Eles estão... E nada mais. Não havia continuação. Não havia resposta. Mais tarde, os investigadores descobriram que algumas câmeras do navio tinham gravado imagens que ninguém deveria ver. Fragmentos de sombras, movimentos rápidos e sempre aquela sensação. Alguém estava lá, mas não humano. E quanto mais eles tentavam analisar os arquivos, mais corrompidos os dados se tornavam, como se o navio estivesse protegendo seus segredos. O MV Crystal tornou-se rapidamente uma caixa de enigmas. Cada tentativa de explicar racionalmente falhava. Nenhum sistema falhou. Nenhuma tempestade foi suficientemente violenta para derrubar a tripulação. Nenhum resgate encontrou corpos. Apenas o navio, completo, intacto, com motores ligados e luzes piscando. E havia as vozes. Pequenos fragmentos de rádio, mensagens que nunca chegariam a ninguém. Uma tripulação invisível, tentando avisar algo que o oceano não queria que fosse conhecido. Um grito silencioso atravessando o tempo, ecoando nas ondas, deixando um rastro de perguntas impossíveis de ignorar. O que se esconde no convés, na cabine do capitão, nos porões cheios de carga? Há registros de objetos fora do lugar, mapas riscados, instrumentos náuticos deslocados. Todos detalhes que pareciam insignificantes à primeira vista, mas cada um deles formava uma rede invisível de pistas que ninguém jamais decifrou por completo. E então, há a teoria mais perturbadora, que o navio nunca quis ser encontrado, que a própria embarcação se tornou um guardião, escondendo não apenas a verdade, mas também a tripulação. Alguns dizem que olhar para ele, mesmo de longe, provoca uma sensação de desorientação, como se o horizonte tivesse se movido. Outros afirmam ouvir o motor do Crystal à noite, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Ao investigar o passado do MV Crystal, descobriram outros incidentes menores, registros de navios que desapareceram sem deixar rastros nas mesmas rotas, pequenos padrões que ninguém ligou. Mas, ao unir essas pontas soltas, a história se tornava ainda mais perturbadora. Não se tratava apenas de um acidente isolado. Havia algo no oceano,
Algo que parecia selecionar navios, engolindo tripulações inteiras e deixando apenas o casco, vivo e pulsante, como uma advertência silenciosa. O capitão do Crystal, um homem experiente, deixou instruções precisas antes da partida, mas essas instruções nunca foram seguidas à risca. Por quê? Há relatos de rádio interceptados, pedidos de ajuda que desapareciam no ar. E o diário de bordo, que poderia esclarecer tudo, estava sempre incompleto, cada página arrancada ou apagada. Quem queria esconder algo? E o que eles sabiam que ninguém mais poderia compreender? O mais inquietante de tudo é que o navio ainda existe. Flutua sozinho, silencioso, como se estivesse aguardando o próximo capítulo de sua história que ninguém jamais deveria conhecer. Os sistemas internos continuam ativos, registrando talvez cada nova aproximação, cada olhar curioso que se atreve a se aproximar demais. Há registros de sonar que captam formas se movendo abaixo do casco, rápido demais, grande demais, para ser apenas vida marinha comum. E quando tentamos racionalizar, surge o desconforto psicológico. Algo que desafia a lógica, mas que sentimos com cada fibra do corpo. A ausência da tripulação, o motor ligado, o silêncio opressor, a sensação de que algo nos observa. O oceano, normalmente vasto e imparcial, tornou-se um personagem ativo. Ele observa, escolhe, esconde. E talvez ria de uma forma que não podemos ouvir, mas sentimos em nossos ossos. Então perguntamos: quem estava lá? Quem deixou rastros incompletos, mensagens truncadas, sinais de alerta que ninguém seguiu? E mais importante, por que o navio foi encontrado inteiro, funcionando, mas vazio? Cada tentativa de resposta nos leva a novas perguntas. Cada explicação possível desmorona diante de um detalhe que não se encaixa. E o mais perturbador é que nunca saberemos tudo. Nunca teremos o relato completo. O MV Crystal guardou sua história com firmeza, como se estivesse consciente de nossa curiosidade. Cada passo a bordo, cada olhar, cada tentativa de compreender, só confirma que algumas respostas estão enterradas nas profundezas, junto com a tripulação, junto com o silêncio. Ao deixar o navio, ao se afastar dele, é impossível não sentir que algo foi deixado para trás. Algo que observa, algo que espera. E a pergunta que ecoa, sussurrando através das ondas, permanece sem resposta. Será que algum dia entenderemos o que realmente aconteceu com o MV Crystal? Ou o oceano continuará a guardar seus segredos, indiferente a todos que se atrevem a procurar? O que sabemos de fato é que o navio existe. E enquanto o motor estiver ligado, enquanto as luzes piscarem, enquanto o silêncio persistir, o mistério continuará. E você que agora escuta, sente, imagina, percebe o frio na espinha. Você acredita que este mistério algum dia terá fim? Ou será que algumas histórias estão destinadas a permanecer para sempre nas profundezas, inacessíveis, silenciosas, esperando que alguém mais se aproxime para ouvir o rugido dos motores e perceber que, talvez, já seja tarde demais?